Bom, então boa noite. Eu sou a Vitória, sou participante da gestão da LEGS, da Liga de Estudos de Gênero e Sexualidade em Saúde. Hoje a gente vai fazer uma aula com a doutora Luísa. Ela é médica de saúde da família e da comunidade e ativista pelos direitos sexuais e reprodutivos e pela saúde das mulheres. Ela atua no coletivo feminista Sexualidade e Saúde e em um UBS em São Paulo, onde supervisiona residentes e alunos. Atualmente, ela é mestranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP. E aí eu queria reiterar que a gente é uma liga multidisciplinar, então a gente conta com alunos da biologia, da fono, da enfermagem, da medicina, e é um prazer ter você aqui, a gente agradece muito, acho que esse tema vai ser super proveitoso. A gente vai falar hoje sobre tocofobia, então fica à vontade, Luísa. Obrigada, Vitória. Acho que a apresentação foi ótima. Eu queria pedir só para quem está na aula ligar a câmera, se não for um problema para vocês, porque é muito mais legal olhar para as pessoas, né? A gente já faz tanta coisa virtual. Então, quem puder ligar a câmera para eu ver os rostinhos, é legal. Deixa eu apresentar a tela. Tá todo mundo vendo? Então, gente, muito prazer. Eu sou a Luísa, eu sou médica de família. Eu trabalho numa UBS em São Paulo, na Zona Oeste. Eu trabalho no coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Coloquei o logo de vocês, o logo do coletivo, o logo do SUS, que são meus formadores, né? Enfim, aprendo muito com os pacientes. E eu fiz uma apresentação diferente, com algumas imagens que eu acho que pode ser legal, para ficar mais dinâmico. E vou trazer uns conceitos, talvez, para a gente problematizar esse termo, né? Tocofobia, e por que talvez isso aconteça. Fiquem à vontade para me interromper, perguntar, porque eu acho que quando a coisa é dinâmica é bem mais legal. E eu acho que as coisas que eu vou trazer, elas foram muito formativas para mim na minha vida, assim. Desde coisas que eu aprendi no coletivo, coisas que eu aprendi nos textos do mestrado, livros que eu li, e aí eu vou mostrar alguns aqui, que eu puxei aqui do meu lado, alguns livros bem legais, mas depois eu posso mandar as referências para vocês. Tá bom? Então, bom. A definição, né, de tocofobia. Foi engraçado que quando vocês me convidaram, eu até fui pesquisar, né? É isso mesmo que elas querem que eu fale? Porque é um termo, a gente ouve pouco esse termo, né? Pelo menos eu, ao longo da minha vida, não ouvia, paciente com tocofobia, não era uma coisa. Eu até postei que eu ia dar essa aula, né? Repostei vocês, e aí uma amiga minha, lésbica, falou assim: nossa, eu achei que tocofobia era medo de toque. Vou ter que mudar agora o jeito que eu falo do toque. Então, enfim, né? Mas é um medo excessivo de engravidar ou do parto, que algumas pessoas têm, pode trazer bastante sofrimento, e não necessariamente alguém que não deseja viver a maternidade ou engravidar, né? Pode ser que não queira, mas pode ser que queira, mas tem esse medo de passar por essa experiência. E aí, de onde partir, né? Vocês me convidaram a partir do vídeo que eu gravei para o coletivo, que eu ia até botar uma fotinho aqui, mas depois eu posso mandar quem quiser assistir o vídeo. Que eu faço essa fala, né? De que por um tempo da nossa vida a gente tem mulheres cis, normalmente, né? Pessoas com útero. Normalmente a gente tem medo de engravidar quando a gente é jovem. Então, quem se relaciona, né, com homens cis, com pessoas com pênis, fica com muito medo de engravidar. E aí depois vai ficando mais velho e começa a ter medo de não conseguir engravidar. Então, essa é a ambivalência. Mas de onde que parte esse vídeo, né? Essa sequência de vídeos de medo que a gente decidiu fazer no coletivo? Parte de um olhar que a medicina tem para os corpos com útero, né? Principalmente os corpos das mulheres,
E um jeito que a medicina, principalmente, né, mas outras áreas da saúde também incorporam, tratam as pessoas, tratam as mulheres, que faz com que esse medo esteja sempre presente, que é uma coisa que a gente repara nas consultas, né? Então, quando a gente atende mulheres cis, homens cis, a gente vê medos muito diferentes, né? Então, normalmente as mulheres cis falam do corpo de um jeito muito diferente. Então, é medo de HPV, medo de engravidar, medo de pegar uma doença, medo de câncer de mama. Então, o medo ele está muito presente na saúde das mulheres. Então, a gente parte desse lugar, né? Como o nosso corpo é visto e tratado ao longo do tempo vai ter influência nisso. As desigualdades de gênero, a violência institucional, e aí eu vou destrinchar cada um. Essa crença, né, de que a sexualidade está sempre associada à reprodução. Então, isso também gera um medo de engravidar, né? A pessoa acha que transou e engravidou, né? Que é muito simples. De fato, né? O corpo pode engravidar, mas não é assim. Essa junção dessas duas coisas que a nossa sociedade trata como se fosse a mesma coisa, e enfim, daí temos muitos problemas, né? Moralismos, questões outras que são consequência disso. E o estigma do aborto no Brasil, né? Então, diferente de outros países, no Brasil, se a gente engravida, a gente não pode abortar, né? O aborto é crime. Muitas pessoas abortam, existem os permissivos legais, mas né, é uma questão. E várias outras coisas, né? Que eu não coloquei nesse slide, mas que a gente pode discutir. A primeira coisa que eu queria trazer, e aí os meus slides são basicamente fotos para a gente pensar os temas, assim, é a questão da adolescência. E aí várias coisas, né? Primeira questão da adolescência é isso, é uma fase em que existe o florescer da sexualidade, né? Mudanças no corpo. A partir de uma determinada idade, as pessoas podem engravidar umas às outras e a pessoa pode engravidar ela mesma. E existe uma dualidade ali, né? Desse ser que está crescendo, pode fazer algumas coisas, mas não tem exatamente responsabilidade ou desejo de viver uma gravidez. E os vários mitos que existem, né, ao redor da adolescência. Então, o mito, por exemplo, de que adolescente não usa camisinha, então tem que pôr pílula. Adolescente é irresponsável, né, os rótulos que a gente vai colocando. Então, tem muita chance de engravidar. E o que, que acontece? Na medida em que a gente vai colocando esses rótulos, esses mitos, a gente normalmente tem um foco com os adolescentes na sexualidade só para falar das coisas ruins. Né? Então, adolescente é igual a cuidado que você vai engravidar, cuidado que você vai pegar doença sexualmente transmissível, né? Infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. E a gente perde uma oportunidade de falar de corpo, de falar de prazer, de falar de consentimento, de falar de vulnerabilidade, né? Quais são os corpos, quais são as pessoas que têm mais risco de engravidar, mais risco de pegar uma doença? Quais são as pessoas que têm camisinha disponível na UBS, que têm dinheiro para comprar camisinha? Quais são as meninas, adolescentes que conseguem negociar camisinha com os parceiros? Ou será que elas ficam constrangidas, né? E se o menino não põe a camisinha, ela não fala nada? Porque é isso, na adolescência, os papéis de gênero, as desigualdades de gênero, as relações de poder, elas são muito maiores, são muito mais difíceis, né? Fora violência, né? Outras coisas mais graves. Então, comecei com a adolescência porque é quando a gente se depara com essa questão, né? Quantas de nós não teve a primeira experiência de falar de sexualidade como uma coisa que pode te trazer problemas, né? Então, toma pílula, usa camisinha, não vou criar seu filho, né? Tô muito nova para ser vó, frases desse tipo, né? Ao invés da gente falar de outro jeito. Então, acho que isso é uma das questões, né? Assim, e a depender de como isso acontece, e às vezes pode acontecer uma gravidez na adolescência, né? Ou experiências, é muito comum também que experiências das mães das adolescentes, né? Das avós,
ou de familiares próximos sejam tão traumáticas que isso também vai influenciar essa pessoa, né? Então é comum, eu tenho muito pânico de engravidar, morro de medo, porque a minha mãe me teve com 14 anos. Eu tenho muito medo porque a minha amiga engravidou. Então, a adolescência é um momento em que muitas coisas acontecem. Violências, gravidez, principalmente não planejadas, mas às vezes planejadas, né? Às vezes aquela pessoa vive num contexto em que a maternidade é um sonho possível naquela idade, né? Com 15, 16 anos. A gente pode até problematizar isso, mas é possível. E aí a outra coisa que eu queria trazer, que conversa muito com a adolescência, é a educação sexual nas escolas. Que normalmente tem esse tom, né, de métodos contraceptivos, colocar a camisinha na banana, talvez eu esteja velha e não seja mais assim, mas e de falar pouco sobre outras coisas, né? Corpo, consentimento, prazer, masturbação, dificuldades, poder nas relações, quem diz o quê, né? Quem vai comandar o sexo, quem vai definir como o sexo vai ser, enfim, né? Todas as questões que podem aparecer e que a gente faz o quê? A gente reduz a experiência toda à biologia, né? Útero, ovários, métodos contraceptivos e doenças. E a gente não fala da subjetividade, né? Das experiências, das expectativas, da vergonha, né? De um corpo que está mudando, do que a gente tem medo que o outro ache do nosso corpo, orgasmo, fingir orgasmo, né? Todas as coisas que atravessam a sexualidade, não existe esse espaço para falar. Enfim, toda a problematização que a gente tem vivido nos últimos anos politicamente, de não se abordar a educação sexual nas escolas, né? E de muitas pessoas defendendo que isso é uma coisa que a família deve abordar e não a escola. Mas às vezes a pessoa não tem uma família que aborda aquilo, né? Às vezes é na família que a menina é estuprada. É na família que ela, né? É do tio que ela vai engravidar com 11 anos. Então, onde a gente vai falar de sexualidade, de gravidez? Então, acho que a educação sexual nas escolas, como ela é feita, né? Se ela é feita de forma mais positiva, menos positiva, se ela existe, se ela é inexistente, se ela desata os nós e trabalha os medos, ou se ela piora, né? Estigmatiza, diz que todo mundo vai engravidar, que sexo é pecado, né? Um professor que é moralista, enfim. Isso pode também atravessar o medo, né? A tocofobia, as questões todas. Então, é uma coisa que eu acho que é importante. Desigualdade de gênero, por muitos motivos. Eu não sei quem de vocês leu Silvia Federici, O Ponto Zero da Revolução, O Caliban e a Bruxa, que é um outro livro bem legal. Que ela vai falar, ela vai fazer um apanhado histórico do papel social das mulheres, um papel reprodutivo, que ela vai definir, né? A Silvia Federici é uma feminista italiana, marxista, então tem um posicionamento de esquerda, e ela vai comparar o trabalho sexual e o trabalho reprodutivo das mulheres ao trabalho do proletário, né? Do proletário da fábrica, e ela vai dizer: é graças às mulheres que se reproduzem e cuidam da casa que os homens podem ir para a fábrica ganhar dinheiro, mas o trabalho das mulheres não é remunerado. E ela vai falar muito sobre isso, né? Trabalho sexual, trabalho reprodutivo, trabalho de cuidado, enfim, né? E todas as desigualdades de gênero que a gente consegue imaginar dessa discussão do feudalismo até a Idade Moderna, e que vão depois eu vou falar um pouco mais para frente, né? Mas vão ter como consequência desproporções em como cada gênero, cada pessoa lida com a questão, né? De uma gravidez, da maternidade, da paternidade, da parentalidade. Então, acho que a desigualdade de gênero também é uma coisa que atravessa esse medo, né?
A maternidade compulsória também, sim, incluindo também o fator raça, com certeza, muito diferente. A maternidade compulsória, eu coloquei essa foto para a gente pensar que existe essa cobrança, essa expectativa a partir de todas as questões que a gente, né, pode destrinchar a partir da desigualdade de gênero, de que mulheres cis sejam mães, principalmente mulheres cis, né, porque também tem uma questão de quais corpos podem engravidar, né, e quais não podem engravidar, e aí entra isso que a Vitória falou. Como os corpos de mulheres negras são tratados, né, ou mulheres em situação de rua, e aí a gente vê, né, métodos contraceptivos, Implanon, Mirena, esterilizações forçadas, laqueaduras sendo feitos em mulheres pretas e pobres, e quais corpos são estimulados a engravidar, né? Normalmente mulheres brancas, ricas. E essa expectativa de que algumas mulheres, principalmente as cis e principalmente as brancas, sejam mães, é uma expectativa social, né? Então, esse medo de engravidar ele pode ser legítimo, de uma pessoa que não quer engravidar e que tem a sua contracepção negada, né, na UBS, e que passa por inúmeras violências. Eu já vi, por exemplo, profissional de saúde pedindo para a mulher abaixar a calça para ver se ela estava menstruada para aplicar a injeção, né? Ou as várias outras situações de violência, como a falta de acesso ao DIU, né, de mulheres esperando na fila, esperando na fila. Então, essa falta de acesso, junto com a maternidade compulsória, é uma coisa que, para algumas pessoas que não querem, de fato, engravidar, gera um pânico muito grande, né? Porque elas falam assim, bom, estou sozinha. A sociedade espera que eu engravide, que eu seja mãe, eu não quero, ou, né, às vezes fica até ambivalente, porque a expectativa é tanta que a gente se pergunta, e existe uma falta de acesso a contraceptivos, né, uma falta de integralidade na saúde reprodutiva no geral. Então, acho que a maternidade compulsória é uma questão para a gente pensar também. E aí, vou entrar numa parte que tem muitos braços, assim, para a gente pensar, né, em toda a interseccionalidade também, que é o machismo estrutural nas consultas ginecológicas. Então, quando a gente pensa que, bom, temos uma sociedade machista, né, temos uma sociedade racista, isso vai se mostrar também na medicina, né, ou nas ciências médicas, e depois vai respingar em todos nós profissionais de saúde, estruturalmente, né? E aí, para a gente sair disso, a gente tem que estar muito atento e se perguntar, bom, quais serão que são essas práticas, né? De onde que vêm alguns tratamentos e por que que eles são assim? Como que eu posso mudar isso? Então, não sei se vocês sabem quem é esse homem, o J. Marion Sims. Ele foi um ginecologista americano. Ele é considerado, ou foi considerado, o pai da ginecologia moderna, porque ele fez várias descobertas importantes para a ginecologia. Então, foi ele que descobriu e fez, né, um dos modelos, tem várias teorias sobre isso, mas o espéculo, né, que é aquele aparelho que a gente introduz na vagina para fazer exame ginecológico, coletar Papa Nicolau, foi ele que desenvolveu, junto com estudantes, né, e outros médicos, a cirurgia de, gente, como que chama? Fístula vésico-vaginal, né? Então, que é uma complicação comum dos partos, quando a pessoa tem um parto que tem uma lesão, né, uma laceração muito grande, ela pode fazer fístulas, comunicações entre a vagina e a bexiga, entre a vagina e o reto, o intestino. Então, foi ele que desenvolveu uma cirurgia para que essas fístulas fossem fechadas. Enfim, uma pessoa importante. Mas ele fazia as cirurgias experimentais dele para poder chegar nesses avanços tecnológicos em mulheres negras escravizadas sem anestesia, né? Então, a gente entender da onde vem alguns avanços, ainda que eles sejam importantes,
faz a gente entender um pouco, bom, como que a ginecologia moderna nasce, né? Ou por muito tempo ele foi considerado o pai da ginecologia. Por que será? E aí a gente entende que a ginecologia também nasce de práticas racistas, né? De práticas sexistas, misóginas, enfim, né? Muito problemáticas. E por que que acontece isso? Então, não sei se vocês já ouviram falar de um autor que chama Thomas Laqueur, ele é francês, depois eu posso passar essa referência para vocês, mas ele tem um livro que vai falar da diferença dos sexos, que vai falar, né, corpo e a diferença dos sexos, dos gregos até a ginecologia moderna. E o que ele vai dizer é que na Grécia Antiga, na época de Galeno, né, que é um considerado um dos pais da medicina na Grécia Antiga, se acreditava que só existia um sexo, que era um único sexo, não existia masculino e feminino, como a gente define hoje, que também está sendo questionado pelas pessoas trans, né? Feminino e masculino, as palavras, mas que só existia um sexo. O sexo, vamos dizer assim, do homem cis, ele era o padrão, e o sexo da mulher cis, ele era o mesmo sexo, só que faltou algo e por isso ele era involuído. Então era assim que os gregos antigos explicavam as diferenças anatômicas que existiam. Não existia discussão de gênero, né, mas existia uma diferença ali. Só que ela era explicada como se as mulheres elas tivesse faltado calor no corpo delas e por isso os órgãos não desceram, não ficaram para fora. Nem o clitóris virou um pênis, nem os ovários viraram testículos. E, com o passar do tempo, a diferença dos sexos foi sendo cada vez mais debatida e se construiu a narrativa de uma diferença sexual. E aí, o que eu acho que é bem importante a gente pensar aqui? Que a medicina, ela não é uma ciência exata que ela vai desvelar ou fazer a gente encontrar uma verdade absoluta, né? De tanto que eles estudaram, eles descobriram uma verdade sobre a diferença sexual. Não, a medicina, como toda ciência, como toda instituição, ela é uma instituição que produz poder, né? E mais para alguns seres do que para outros. Então, quando a medicina, né, sai dessa teoria de que só tem um sexo, mas já explicava de um jeito misógino, né, machista, que um era menos desenvolvido que o outro, e começa a ressaltar a diferença dos sexos, isso não é uma verdade a priori, isso está produzindo uma narrativa que vai fazer com que as pessoas comecem a olhar para a diferença sexual, sendo que antes não olhavam da mesma forma. Por que eu estou dizendo isso? Tem alguns autores que estudam sexologia, né, a sexualidade, que vão dizer assim: homens cis e mulheres cis, 99% do corpo deles é muito parecido, é igual, né? Temos todos um coração, temos 2 pulmões, na maioria das vezes, né? Temos um fígado, pâncreas, pés, dedos, cérebro, cabelo, cheiros, né? A escolha por narrar esses dois sexos, esses dois corpos, a partir da diferença, ela é uma escolha que foi construída ao longo dos anos. Ela não é uma coisa, um acidente. E a primeira coisa que a gente se depara, né, e somos frutos dessa cultura, então é com essa diferença, né? Tanto é que a gente fala, homem é de tal jeito, mulher é de tal jeito. Ninguém fala assim, o homem é homem porque tem um coração, tem um pulmão, pensa, sente coisas, né? A gente fala, homem tem pinto, né? Tô sendo bem cisnormativa, né? Mas para a gente entender o problema. Então, isso é muito importante para a gente pensar que a diferença foi uma escolha para a gente narrar esses dois corpos. Além disso, se usava a biologia, foi se usando a biologia para justificar os papéis sociais desses dois grupos, desses dois corpos diferentes. Então,
mulheres têm a cintura mais fina, por isso que eu pus essa foto, para usar espartilho. Homens têm a cabeça maior porque eles são mais inteligentes, são seres que têm que ir para o espaço público. As mulheres têm a mão menor para poder cozinhar. Então, assim, as escolhas, as justificativas que a gente vai dando e o uso que a gente faz da biologia para explicar os papéis sociais, a medicina, enquanto ciência, fez isso muito, para explicar muitas coisas muito problemáticas. E sempre nessa perspectiva, um corpo mais desenvolvido e um corpo com menos calor, menos desenvolvido, feito para ficar em casa. Uma outra coisa que era muito comum de ser dita, né, é que o homem é racional, e por isso ele pode participar da política, dos espaços públicos, tomar decisões importantes, ser chefe de Estado, trabalhar fora, e a mulher é um ser governado pelo útero, né, é um ser governado pela sua sexualidade, pelos ovários, pela vagina, então é um ser volúvel, muito sexual, por isso deve ficar em casa. Então, as explicações, e se usava as teorias da menstruação, da fisiologia, do ciclo menstrual, para explicar essas coisas, da gravidez. E aí a natureza feminina vai sendo construída no discurso médico. E tem uma autora muito importante, que é a Fabiola Roden, que é uma antropóloga. Ela tem esse livro que chama Uma Ciência da Diferença, Sexo e Gênero na Medicina da Mulher. E a Fabiola Roden, ela é uma antropóloga que vai estudar justamente o surgimento da ginecologia como uma ciência da diferença. Então, a gente não tem uma especialidade para os homens, né? Para os homens cis. A gente tem a urologia que cuida do aparelho geniturinário. Enfim, alguns homens cis e outras pessoas com próstata podem ir no urologista, né, para cuidar da próstata. Mas a gente não tem um andrologista, um especialista em homem, como a gente tem a ginecologia. E a Fabiola Roden vai explicando como a ginecologia se constitui uma ciência, não só para cuidar do aparelho reprodutor, que, enfim, é importante, né? Precisamos de ginecologistas, precisamos de profissionais de saúde, cirurgiões, né, que vão cuidar de problemas complexos, muitas vezes, mas ela vai se constituindo como o médico da mulher. E aí tem um trecho, né, que fala assim, de um outro artigo dela, né, Ginecologia, Gênero e Sexualidade na Ciência do Século XIX, que é quando nasce a ginecologia. Antes disso, a gente tinha os cirurgiões, os farmacêuticos, né, os botânicos que faziam as fórmulas de remédios. A ginecologia se apresenta como ramo da medicina dedicado ao estudo da mulher e se constitui a partir da noção de que o corpo e o papel social femininos são determinados pela função procriativa. É com base na ideia de que o comportamento da mulher é gerenciado pela sexualidade, diferentemente do homem, que a ginecologia institui o direito de intervir muito além dos órgãos reprodutivos, propriamente ditos, convertendo-se, não sem pretensões, em uma verdadeira ciência da mulher. E aí é que eu acho que é importante, e a gente entra, né, na questão de qual é o impacto de uma especialidade, e aí a gente aprende isso, né, ainda que a gente vá seguir outras especialidades, ou ainda que a gente não seja médico, né, um dia, mas a gente vai ser impactado, né, por essa especialidade e pela cultura, até porque muitos de nós somos pacientes de ginecologistas, que vai ser prescritiva não só na parte biológica, mas na parte comportamental, né? E aí a gente tem todas as questões, desde moralismos, né, de julgamentos, isso é promiscuidade, ou de como, de dizer, né, como a pessoa tem que agir, como tem que transar, até coisas mais bobas, mas como tem que se limpar, que tipo de sabonete usa, né? O ginecologista, ele vira um guru. Tudo que a gente quer falar e perguntar, a gente tem que perguntar para o ginecologista. Como eu transo? O que eu posso fazer? Menstruou, tem que ir no ginecologista. Fez tal coisa, tem que ir no ginecologista. Tem tal cheiro, tem que... E não só para investigar uma doença, mas para dizer como a gente tem que agir, como a gente tem que se comportar, como a gente tem que transar, quantos filhos a gente pode ter,
vira uma pessoa que define como a gente vive em uma certa medida, né? E aí, igual a Vitória trouxe, para algumas pessoas mais, para outras menos. Né? Então, vão ter corpos mais marcados, mais controlados do que outros. Mas, sem dúvida nenhuma, mulheres cis são muito controladas há muito tempo. E aí acontece essas coisas, né? A redução do sujeito ao útero. Então, quando a gente pensa, existiu um movimento no Brasil, na década de 80, que é o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, o PAISME, que foi um programa muito importante, de 1983, tem 40 anos o PAISME, que foi pela primeira vez no Brasil, ou seja, há 40 anos, se reivindicou que a saúde das mulheres fosse tratada de forma integral. Porque até então, e enfim, depois a gente pode discutir o quanto isso avançou, porque a minha teoria é de que, embora tenha havido o movimento feminista e o país e essa preocupação, mas a minha teoria é de que essa integralidade se perdeu, mas até então, a saúde das mulheres ela era restrita apenas ao binômio materno-fetal, né? A gravidez e a todas as questões e problemas de saúde restritos ao útero ou às mamas, né? Então, quando a gente pensa saúde das mulheres, a gente imediatamente pensa câncer de colo de útero, câncer de mama, corrimentos, pré-natal, né? E o que, que o país, nesse programa de atenção integral à saúde das mulheres, estava reivindicando? Saúde das mulheres é muito mais do que isso. A mulher é um sujeito, né? Ela é um fim em si mesma. Ela não é um meio para que um feto nasça saudável ou para que um útero seja saudável. Né? Uma mulher tem saúde mental, tem expectativas, tem desejos, tem prazer, tem sexualidade, tem pressão alta, morre de infarto, né? E são infartos normalmente dores atípicas, né? Então, é muito comum na medicina, nas ciências, que o grupo mulheres, e aqui eu estou falando de mulheres cis, porque estou falando também de uma ciência do século XX, principalmente, já vou entrar na questão LGBTQIAP+, é muito comum que a ciência não estude esse grupo para além dos órgãos reprodutivos. Então, quando a gente estuda eventos cardiovasculares, a gente estuda homem cis. Quando a gente estuda câncer de intestino, a gente estuda homem cis. Quando a gente estuda câncer de pulmão, a gente estuda homem cis. Não é à toa que hoje em dia tem crescido muito o número de infarto e câncer, outros cânceres, nas mulheres, porque a gente não sabe identificar. É uma dor diferente, facilmente a gente transforma aquilo em sintoma ansioso, não valoriza muito. E as mulheres, ao longo dos anos, vêm sendo reduzidas ao útero, à mama, né, a esse aparelho reprodutor, a esse aparelho sexual, que é o nosso lugar. E a gente precisa estar atento a isso para quebrar um pouco isso. Tudo isso para falar de tocofobia, hein, gente? Olha que complicado. Vou dar um nó na cabeça de vocês, né? Mas eu acho importante a gente pensar, porque quando uma mulher ela está com medo de engravidar, ela está passando por várias dessas questões, né? Foi uma adolescente que aprendeu a educação sexual nas escolas ou não aprendeu de um determinado jeito, que ouviu que ela ia engravidar e que então, portanto, ela começa a tomar pílula com 14 anos e nem conhece o próprio corpo. Que vai no médico, quer falar de outras coisas, e aí vão lá e colhem o Papa Nicolau e mandam ela embora, porque só enxergam a doença, né, o biológico. Que diz que quer outras coisas da vida além de ser mãe, e aí dizem que ela tem que ser mãe. Então, são várias coisas que vão fazendo essas pessoas terem medo. E a forma como o nosso corpo é narrado também é um pouco fruto desse machismo, dessa misoginia estrutural da medicina. Gente, eu estou falando para todas as câmeras fechadas. Se alguém puder abrir, não precisam ser todos. Eu sei que estamos, né, tá tarde, a gente está fazendo outras coisas, mas só para eu ver o rostinho de algumas pessoas. Só a Luísa e a Vitória estão abrindo a câmera. É isso mesmo, gente? Enfim. A forma como o nosso corpo é narrado pela medicina também impacta muito. E aí eu vou falar de um outro livro, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, que chama A Mulher no Corpo. Não, eu sei que vocês estão aí. É que as outras pessoas da sala estão com a câmera fechada. As que eu consigo ver, né?
A Mulher no Corpo, Emily Martin, uma análise cultural da reprodução. Esse livro, ele vai dizer, isso é bem interessante, assim, como a medicina, ao longo dos anos, vai narrando os eventos fisiológicos das mulheres, das pessoas com útero, com ovário, de um jeito ruim. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai falar de reprodução, né? O espermatozoide, ele é ágil, ele é rápido, ele penetra no óvulo, né? Tem uma coisa ativa de um ser que é rápido, que chega, que penetra, que faz uma fecundação. Ninguém escolhe narrar o espermatozoide como pequeno, ineficaz, porque precisa de muitos para fecundar um óvulo, né? Ninguém escolhe palavras ruins para narrar, normalmente, eventos fisiológicos masculinos. Mas para falar de menstruação, descamação, para falar de TPM, para falar de eventos fisiológicos ou mesmo de corpo de mulheres cis, a gente normalmente, ao longo da história, se escolheu expressões muito ruins. E aí ela dá vários exemplos, é muito interessante. E tem um capítulo que chama Metáforas Médicas no Corpo da Mulher. Da menstruação à menopausa, como a gente vai dizendo, né? Na menopausa, bom, a mulher acabou, né? É o fim. E como a linguagem que a gente usa para determinadas coisas, o jeito que a gente escolhe narrar, ainda que não seja por mal, porque, enfim, a gente aprendeu isso, está no livro de fisiologia, ele vai marcando esses corpos, esses sujeitos de uma determinada forma. Então, também quando a gente fala da gravidez, né? A forma como a gente narra essa fisiologia, a gravidez, as mudanças que acontecem no corpo, estria, e enjoo, e é muito difícil, e você não vai conseguir fazer mais nada. Tudo é narrado como se algo tivesse indo muito errado, né? Isso faz a gente sentir o quê? A gente duvidar do nosso corpo. Então, se a gente já não tem educação nas escolas, educação em casa, já não falou de corpo, quando a gente vai no médico também falam mal do nosso corpo, que algo não vai bem, né? Ferida no colo do útero, essa sensação de que sempre tem algo inadequado, algo a ser corrigido, né? É um lábio interno que é maior que o outro, por isso que eu trouxe a foto da vulva, né? É a estética que não vai bem, é uma vulva que tem que ser corrigida, o peso que não vai bem, o rosto, né? As intervenções estéticas que precisam ser feitas, o colo do útero, o útero, o mioma, né? Nunca é narrado de uma forma leve. Isso é normal, isso é fisiologia, né? Na TPM a gente pode ficar irritada, mas a gente também pode ficar mais inspirada, mais sensível, pode escrever poesia. A menstruação diz algo sobre o nosso corpo, né? É, tem sempre uma marca de que algo não vai bem. A própria secreção fisiológica, né? Corrimento, essa coisa de que a vagina dá a impressão de que a vagina tem que ser seca, e a vulva sem pelos, né? E não, somos, né? Temos secreções. Então é bem interessante esse livro. E eu acho que isso também tem uma. Eu fui pensando no tema tocofobia e todos os atravessamentos, e eu acho que a forma como o nosso corpo é narrado pela medicina, na nossa família, né, pela nossa cultura, impacta muito. Um apagamento da sexualidade, né? Então, de novo, essa que eu falei no começo, né? Conexão da sexualidade com a reprodução, necessariamente, é muito problemática. Então, a gente tem até dificuldade de falar de sexualidade. Né? O que é sexualidade? Que campo é esse, né? Normalmente a gente vai para aquilo que a gente conhece mais, consegue controlar, consegue medir, principalmente profissionais de saúde, né? Uma pressão que a gente consegue medir, a reprodução, um beta-HCG que a gente consegue fazer o diagnóstico de gravidez, uma barriga que a gente consegue medir e ouvir o BCF, ouvir o bebê, e um apagamento da sexualidade. Para vocês terem uma ideia, o clitóris, ele só foi descrito e desenhado em um formato 3D, foi pensado num livro de anatomia em 2005. Antes disso, ele existia um apagamento completo desse órgão.
E aí tem um outro livro, Eu e os Livros, que é esse, A Origem do Mundo. Não sei se vocês já ouviram falar, que é bem legal. É uma história em quadrinho. Que ela vai falar do apagamento da vulva, né? Porque também é muito comum a gente falar vagina, como se o órgão vagina fosse só isso, né? Esse órgão interno, que também é feito para reprodução e associado à reprodução. Como se não existisse um órgão externo, que está ali, aparente, né? Que é a vulva, lábios externos, lábios internos, clitóris, que é um órgão feito para o prazer, né? E esse apagamento da sexualidade, esse apagamento de algumas partes do corpo, ele promove também essa ideia de, bom, o meu corpo ele é feito para reprodução, né? Eu tenho uma vagina, eu tenho um útero, esperam isso de mim na sociedade. Isso também constitui uma redução do sujeito, em alguma medida, né? Para a gente pensar, indiretamente ou diretamente, o quanto isso pode ter impacto nas questões de gravidez do medo, né? Da reprodução. Isso é uma outra coisa importante, eu acho, a patologização do corpo de mulheres e pessoas com vulva e útero. O que eu quero dizer com patologização do corpo? Falei um pouquinho, né, no começo, mas essa é uma linha do tempo. Então, desde o nosso nascimento até a nossa morte, a gente vai passar por vários eventos fisiológicos que vão ser medicalizados, né? Então, a menarca, a gente menstrua, a gente vai para o ginecologista. A gravidez é um evento fisiológico, tem que fazer 10 consultas de pré-natal. O parto é um evento fisiológico, a gente passa por várias intervenções, algumas importantes, que salvam vidas, outras desnecessárias, violentas. A menopausa. E tudo, né? Tudo na ginecologia ou na saúde das mulheres cis, em alguma medida, passa por uma medicalização muito maior do que dos homens cis. Então, rastreamentos, a questão da libido, dosa testosterona ou não dosa, dá remédio ou não dá, o sexo, a menstruação, a TPM, a estética, a contracepção, o peso, a maternidade. São poucas coisas que são faladas em família, numa roda de mulheres, e que as outras tranquilizam e falam, não, tá tudo bem, é isso mesmo, a menstruação é isso, não precisa ir no médico. Você não tá com nada anormal, né? Essa coisa de conhecer o seu normal, para daí, quando tiver algo patológico, quando tiver algo estranho, buscar ajuda. Então, é muito, normalmente, os eventos fisiológicos são medicalizados. E por que isso é importante? Porque, obviamente, que tem importância de fazer pré-natal, né? Que tem o seu papel, identifica riscos, reduz mortalidade, mas tem muita gente que tem medo de médico. Tem muita gente que foi tão medicalizada e tão rotulada e recebeu tantos diagnósticos, teve tantas questões, que isso aumenta o medo, né? Aumenta essa falta de confiança no corpo saudável, né? Um corpo que é fisiológico, que é saudável, que está no mundo, ele precisa passar por um pente fino, né? Por tanta vigilância, exame especular, toque toda vez, tá com muito líquido ou com pouco líquido, corrimento, não pode comer isso, não pode transar, sangramento, ameaça de aborto, que fica uma coisa assustadora para algumas pessoas, né? Não é uma coisa, bom, pode ser bonito, se tiver algum problema, você vem aqui, eu te atendo, eu te tranquilizo, ou eu te encaminho, mas, né, vive sua vida, não, ele é tão prescritivo e é tão controlado que isso tem impactos, né? No quanto a gente consegue viver algumas coisas mais livremente, se empoderar, se sentir capaz, sentir confiança no nosso corpo, nos sinais que ele está dando, e do quanto a gente vai tendo medo, né? Esse medo que foi a ideia de fazer o vídeo, né? Medo de engravidar, medo de não engravidar, porque sempre tem um problema, sempre tem um diagnóstico, né? Medo do HPV, medo da pressão, medo disso, medo daquilo, medo de transar, medo de pedir para o parceiro pôr camisinha, enfim. As mulheres vivem com medo. Violência obstétrica, né? E aí a gente vai saindo do abstrato, teorias da sexualidade, como a ciência feminina, né, entre aspas, vai sendo constituída, e a gente vai entrando em coisas mais
atuais, palpáveis, concretas e que se relacionam mais diretamente com a tocofobia, né? Então, violência obstétrica é uma coisa que existe. Não sei quantos de vocês, alunos que são da saúde, já viveram, já vivenciaram isso, mas é uma situação comum, muito mais comum em mulheres pretas, muito mais comum em mulheres pobres, inclusive com vários estigmas, né? Como, por exemplo, achar que mulheres negras sentem menos dor e oferecer menos anestesia. Até, na hora de fazer, não gritou, né? Até frases desse tipo, até violências físicas, né? Manobra de Christeler, aumento de mortalidade materna, aumento de mortalidade fetal. Então, não é à toa, por exemplo, que a gente tem muitas mulheres que preferem fazer cesárea, porque a opção que a gente dá para as mulheres é: tenha um parto normal horrível, cheio de violência, abuso sexual, manobras que vão machucar seu corpo, corte na vagina, fórceps às vezes para o residente treinar, ou agende sua cesárea, né? E aí você fica numa situação que as mulheres, muitas, né, não todas, mas algumas mulheres negras e algumas mulheres que só têm o SUS como recurso, gostariam de escolher uma cesárea e não podem. Mas é uma lógica invertida, né? A cesárea não é uma boa resposta, sem dúvida, para todo mundo. Mas ela acaba sendo desejada porque o outro cenário é muito pavoroso. Né? E aí entra aquela coisa que eu falei no começo, né? A experiência da mãe, das irmãs, de uma amiga, um bebê que morreu, uma laceração de terceiro grau, um parto que estava indo tudo bem, de repente colocam ocitocina para acelerar e o bebê nasce com paralisia cerebral. Né? Ninguém entende por quê, aí culpam o parto normal, mas na verdade foram intervenções desnecessárias. Enfim, no fundo, uma sequência de coisas que podem acontecer e que traumatizam as pessoas, né? Daí a gente entende o medo de engravidar, né? Como uma. Bom, pode ter questões subjetivas, traumas, coisas para a pessoa trabalhar em terapia, mas tem coisas concretas, né? Palpáveis. O estigma do aborto, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode ignorar, porque entra nessa coisa de bom, eu tenho que usar 2, 3 métodos e mesmo assim eu fico com medo porque eu não posso engravidar de jeito nenhum, porque o aborto é crime. Daí as paranoias, né, de camisinha, camisinha não é suficiente, quero usar outra coisa. E os métodos falham, né, a gente sabe. Então, existe um medo real, né, além da falta de acesso à contracepção, mesmo quando existe contracepção, ela pode falhar. E a gente tem inclusive mulheres que abortam espontaneamente, sofrem violência obstétrica nos hospitais, porque os profissionais de saúde acham que elas fizeram um aborto induzido, né? Então, daí o medo, né? Se eu tiver um aborto espontâneo ou se eu precisar de um aborto, como que eu vou para o hospital, né? Como que vão me tratar? Então, aí duplica o medo de engravidar, né? A LGBTQIAP+, fobia, que eu acho que também é uma questão, um atravessamento, né? Pessoas trans que querem engravidar, vão se sentir confortáveis? Vão ser chamadas pelo pronome correto? Ou vão ser chamadas de mãe, né? Um homem trans que está gestante vai ser chamado de mãe? Como que fica, né? Como que ficam essas questões? Ou um casal de mulheres cis lésbicas vão ter essa questão da maternidade, da gravidez acolhida? Vão conseguir, né? Engravidar, doação de esperma, vão conseguir fazer o pré-natal sem sofrer violência? E quais barreiras, né, que a gente vai colocando para que esse momento seja vivido do melhor jeito? Então, também o medo de engravidar, ele pode não ser um medo da gravidez em si no corpo, mas da gravidez social, né? De como a gente vai viver essa experiência da gravidez. No pré-natal, na rua, no elevador, né? Um homem barbado, forte, com uma barriga de grávido. Né? O que isso tem um estigma social ainda. Não deveria, mas tem. Pior ainda quando sofre transfobia por profissionais de saúde. Enfim. Então, isso também é uma questão que eu acho que se soma à tocofobia para a gente pensar.
E a sobrecarga materna, eu acho que esse é o último, o que eu acho que volta um pouco nas questões de desigualdade de gênero, e aí eu mantive materna aqui, né, apesar das pautas trans, porque eu acho que as desigualdades de gênero ainda são uma marca muito forte, pensando nas inequidades mesmo, né, e no que a gente escuta de mulheres, e daí mulheres cis e trans sofrem, comparado a homens cis e trans, mas uma sobrecarga que é real, né, coloca muitas pessoas a se questionarem se querem ou não ser mães, como, quando, por quê, com quem, enfim. E acho que é uma coisa para a gente discutir e debater enquanto profissionais de saúde. Né? Qual que é a rede de apoio dessa pessoa, quem está dividindo as tarefas e não ajudando, né? Porque às vezes a gente fala sem querer assim, ah, quem te ajuda? Não, quem está dividindo as tarefas? Quem está aleitando o bebê? Será que é só essa pessoa que amamenta? Ou ela ordenha e outras pessoas oferecem, né? No copinho, na colher, na mamadeira. Quem que faz esse bebê dormir? Normalmente são mulheres ajudando mulheres, né? A avó, a sogra, as amigas, tem um vazio masculino, normalmente, nos cuidados com o bebê. Quando alguém ajuda, né? Quando alguém tá junto. Normalmente é uma mulher sozinha que nem uma ajuda, uma marmita, né? Um bolo, uma coisa assim recebe. Então, essa solidão, essa sobrecarga, também é uma coisa que eu acho que temos nos dado conta, porque antigamente era o papel social da mulher, né? Isso tem sido questionado. Temos nos dado conta, temos nomeado, mas ainda sem uma grande resolução. Então, bom, a gente nomeia, a gente não quer isso. Estou vendo minhas amigas exaustas, vi que minha mãe passou a vida exausta, né? Só na tarefa do cuidado ali, da Silvia Federici. E não quero isso para mim, mas e agora? O que eu faço? Ou não gostaria que fosse desse jeito, né? Gostaria de ser mãe, quero engravidar, mas não desse jeito que existe, né, esse cenário. Então, acho que é para a gente finalizar e para a gente abrir para discussão e para as perguntas. Ah, e queria trazer um último livro, em homenagem à Vitória, que trouxe o tema da questão da raça, mas que esse dispositivo de racialidade, da Sueli Carneiro. Eu ainda não li, mas comecei só, mas foi muito bem indicado por uma colega minha do mestrado, uma mulher negra que, enfim, estuda isso. Mas isso, né? A raça como um dispositivo, como uma marca de alguns corpos, para a gente pensar até assim, será que as mulheres negras podem ter medo, né, de engravidar? Será que dá tempo delas terem medo, delas reclamarem, delas perguntarem isso em consulta? Elas têm espaço de escuta, né, para falar desse medo, ou elas estão criando os filhos, né, e precisando, muitas mulheres precisando fazer os corres e lutando. A gente fala muito de direitos sexuais e reprodutivos, né? E aí o movimento de mulheres negras, que ele trouxe para a gente? O conceito de justiça reprodutiva, que amplia o conceito de direitos sexuais e reprodutivos para outras coisas, para as questões sociais, educativas. Né? Então, bom, tudo bem. Quero anticoncepcional na farmácia, DIU, e o fim da violência obstétrica. Mas eu também quero meu filho na creche, eu também quero não precisar cuidar dos filhos das mulheres brancas enquanto meu filho está sozinho em casa. Eu também quero que a polícia não mate os meus filhos, né? Porque a gente para ali na reprodução e no parto, né? Mas o que elas trazem toda uma questão social muito importante para a gente pensar a justiça reprodutiva e para a gente pensar os medos também, eu acho. Então é isso. Luísa, se você quiser falar, desculpa, são duas Luísas, né? Mas a Luísa da Lex levantou a mão. Se você quiser falar, pode falar, fica à vontade. Não sei se a Luísa, a nossa palestrante, tem alguma coisa também mais a contribuir.
Eu queria primeiro agradecer a Luísa, eu que tinha feito contato com você, queria agradecer pela sua presença. Queria pedir para depois você passar ou para mim ou para a Vitória a lista, né, com esses livros que você indicou aqui, que aí a gente disponibiliza para os ligantes. E falar que essa última questão que você trouxe sobre, né, a participação da mulher negra no próprio processo de parto e tudo, eu estou fazendo agora uma pesquisa aqui na Unicamp, né, sobre atenção respeitosa ao parto mesmo. E eu noto que nas entrevistas, uma das perguntas que a gente faz é se a mulher, durante o pré-natal dela no SUS, ela teve liberdade de discussão com o obstetra, se ele explicou os tipos de parto, as intervenções, o que cada coisa traria de benefício ou de prejuízo. E, assim, a maioria que responde que não teve, assim, a maioria esmagadora são as mulheres negras. Que é a coisa de construir junto o plano de parto, né? Que é uma ferramenta de prevenção de violência obstétrica muito importante. Mas eu tenho uma problematização, acho que sim, tem um marcador de raça, e se você está achando isso na sua pesquisa, é inquestionável, já imaginaria. Tem alguns estudos, a Denise Ornelas é uma médica de família negra, e ela tem uma aula que chama Sua Consulta Tem Cor, que fala disso, né? Tem alguns estudos que mostram que pessoas negras, na consulta médica, são menos tocadas, se encosta menos, se examina menos, se faz menos exame físico, o que dirá de menos diagnóstico e menos tratamentos e negligência, né? E aí a gente tem o paradoxo de muito para alguns e uma negligência para outros grupos. Mas eu fico pensando também, problematizando um pouco, Luísa, a coisa do... O pré-natal nem sempre é feito pelo obstetra. Às vezes ele é feito pela enfermeira, pela médica, pelo enfermeiro, pelo médico de família, e ele dura 15 minutos na OBS. Mas para a gente pensar, e existe, e aí isso tem um lado bom, que é a estratégia de saúde da família, o vínculo pré-natal na atenção primária, mas isso pode ter um lado ruim, que nem sempre, no SUS especialmente, a pessoa vai fazer o pré-natal com quem vai fazer o parto dela. E aí, um pouco falando da minha experiência, assim, né, de tentar falar do plano de parto com as mulheres, mas também de me sentir num lugar de, bom, ela vai levar um plano de parto, quem vai ler, quem vai discutir isso com ela, e eu já partindo de um lugar de, eu sei que ela tem muita chance de sofrer violência obstétrica, o que eu posso fazer para minimizar isso? Mas de me perguntar, será que eu posso fazer, ou esse plano de parto vai fazer ela sofrer mais violência? Né? Então, ou será que eu tenho capacidade técnica para dizer exatamente quando a ocitocina para ela está indicada, quando vão, episiotomia não vão te fazer, não tem indicação. Né? Então, assim, qual que é a capacidade técnica, em alguma medida, da atenção primária também de dizer com detalhes quando alguns procedimentos vão ser feitos, né? Pensando que a gente não está na maternidade, a gente não está no hospital, e que mesmo que a gente discorde desses procedimentos, eles são feitos com justificativas médicas, né? O bebê não está descendo, vou fazer uma episiotomia, tá bom? Ainda que a pessoa pergunte de um jeito fofo, ela está fazendo uma coisa que eu não posso dizer que não pode ser feita, até porque não tem nenhuma diretriz, tem muita coisa na obstetrícia que não tem diretriz dizendo, né? Não vai fazer ocitocina, não vai fazer, a não ser nesse caso, nesse caso, nesse caso. Não sei, acho que são coisas para a gente pensar. Eu tenho uma amiga obstetriz que ela fala, né? A mulher, quando ela engravida, a pessoa, quando engravida, ela precisa quase que virar profissional de saúde. Né? Ela precisa entender tanto quando tem indicação de ocitocina, quando tem indicação de episiotomia, quando que podem fazer isso comigo, quando que não podem. Por quê? Não existe confiança no processo do que acontece, né? Ela tem que se armar, se defender de um monte de coisa. E aí, basicamente, a gente tem que ensinar a pessoa, né? Isso pode acontecer, abrir um fluxograma, né? Se o seu trabalho de parto não estiver evoluindo, e se em tantas horas você não tiver dilatação, aí sim, talvez tenha indicação de ocitocina. Se não, mas como ela vai perguntar isso para o médico, né?
Assim, será que a evolução do parto está sendo compartilhada com ela? Existe decisão compartilhada? As coisas são avisadas? Ou vão fazendo, usando, né, da autoridade médica? Então, praticamente a pessoa tem que se formar em medicina para poder ir atrás de um parto respeitoso, né? Por essa falta de confiança muito escancarada na obstetrícia, mas em todas as áreas, né? Tudo que tem prescrição e indicação de procedimento. Mas eu acho, né, que algumas informações têm que ser ditas, né? Qual é o limite? A gente quase escreve um tratado com a paciente. Eu ia comentar também de uma experiência que eu tive. Eu participei de um evento uma vez e uma enfermeira obstetra, que ela é presidente do Congresso Nacional de Enfermeiras Obstetras, ela estava contando que ela fez estágio uma época, fez um projeto em um hospital que realizava fertilização in vitro para mulheres que, pelo SUS, mulheres que tinham dificuldade, e tinha uma mulher negra, e que ela, durante uma das consultas com a enfermeira, falou assim: eu vi que aqui na parede tem quadros de fotos de vários bebês, mas nenhum é branco, nenhum é negro, todos são brancos. Quando eu tiver meu filho, eu vou ter uma foto aqui do meu filho também? Sabe, o medo do pós-parto, de tudo isso, sabe? Que também reflete um pouquinho em como você vai levar essa gestação, né? Uma gestação com medo e tudo mais. Eu só lembrei desse caso, quis comentar, mas, enfim, uma coisa que acontece, né? O medo do depois, de como vai se tratar dessa criança até. Então, acho que perpassa por tudo isso também. Com certeza, Vitória. E como representatividade importa, né? Porque se eu não me sinto representada nesse espaço, esse espaço é seguro para mim, né? Eu, mulher negra, meu filho negro, porque é uma vida marcada por violência, né? Por racismo. E ainda que ninguém maltrate essa mulher, que ela não sofra violência obstétrica, que aconteça tudo bem, só o fato dela não se sentir representada e de não ter uma foto, né, de um bebê negro, isso já é de alguma forma violento. De alguma forma não, isso é violento, né? Então isso é muito importante. Especialmente quando a gente está falando de um momento que é muito subjetivo, né? Passa por várias questões, várias camadas que a gente nem consegue nomear, né? De expectativas, experiências, medo, cheiro, tabu, sexualidade, vida, morte, né? O parto, ele é uma mistura de coisas, crenças, né? Então, com certeza, ter um ambiente que já não é muito favorável, convidativo, né? Que você está dizendo assim, ó, aqui é seu lugar, tá vendo? Tem outras mulheres negras que estão parindo, tem uma foto de um bebê aqui que parece com o seu. Isso tem um super impacto. Sim, sem dúvida. A gente não teve pergunta no chat durante a aula. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira tirar agora com a Luísa, queira fazer também algum comentário, alguma coisinha, tá aberto o espaço para vocês. Vocês viram que a Luísa, a nossa da Lex, ela postou aí no chat a lista de presentes, mas caso não tenha mais nada, a gente vai encerrar por aqui. A gente queria agradecer muito por você, Luiz. Eu achei super interessante. Eu vim com uma expectativa pessoal, assim, de falar sobre a tocofobia, mas eu adorei esse panorama geral que você fez, porque eu acho que é muito mais válido, né? Enquanto você falava, eu fiquei pensando também do quanto o meu pensamento sobre tocofobia estava sendo um pouco patologizado, assim, do quanto eu não queria ver tudo por trás. Então, eu achei super interessante, queria agradecer bastante. Eu fiquei pensando muito, né, tá, tocofobia, definição, jeitos de lidar, o que a gente pode fazer, mas aí eu comecei a pensar em todas as camadas possíveis que podem levar uma pessoa a ter medo de engravidar, né? E são muitas, e vai perpassando por essa história da medicina principalmente, mas dos profissionais de saúde, como a gente vai tratando as mulheres sem querer, né? Muitas vezes, às vezes por querer, mas e eu acho que é importante a gente olhar para isso para a gente poder ficar atenta e desconstruir, né?
Mas, enfim, acho que é um tema que daria para falar de várias perspectivas. Muito amplo. Sem dúvida. Mas Obrigada, viu, gente, pelo a gente convite. agradece que você tenha Vocês aceitado o arrasaram. convite. Você que arrasou. Eu vou finalizar, então, a gravação, tá bom? Beleza.